will speak in Portuguese because I need to think with this presentation and I can't do it in English. Então, eu vou compartilhar a tela. Espero que estejam a ver. E portanto, agradeço o convite que me endereçaram e, portanto, eu irei então fazer esta apresentação onde debato os princípios com que tenho feito algumas intervenções ao longo de praticamente as últimas 2 ou 3 décadas. Portanto, a conservação do património arquitetónico através da permanência das coisas. Por vezes, e portanto a minha atividade realmente desenvolve-se maioritariamente na intervenção no património e portanto muitas das vezes encontro neste estado e portanto quais são as metodologias, os princípios que estão por trás destas intervenções e como é que as levamos a cabo. Portanto, será um pouco sobre isso que vou falar. Portanto, património arquitetónico, o que é que se entende por isso, o que é que são monumentos, o que é que eles transportam consigo, para quem é que se fazem estas conservações, a importância do conhecimento, portanto, preservar para saber, mas também saber para preservar, as ruínas, deparamos com muitas e o que é que se pode fazer com elas, a questão da autenticidade e dos valores que estão sempre presentes nos monumentos, no património e como devemos lidar com ele, a intervenção no património arquitetónico concretamente e como é que se levam a cabo essas intervenções, os princípios, metodologias, etc., e o objetivo que é sempre a permanência da autenticidade e integridade cada vez que se fazem intervenções. Então, citando aqui Carlos Ferreira de Almeida, aqui da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, ele dizia em 93 isto que é bastante importante. É neste duplo aspecto, isto é, o de património como valor de identidade e de memória de uma comunidade, e sobretudo o património como qualidade de vida, que ele será cada vez mais falado e se lhe dará futuramente maior importância. É, pois, o que acontece hoje em dia. O património armazena estes valores de identidade e de memória e pede-se-lhe, não é, que ele nos traga também qualidade de vida. Não só através da exploração turística que se faz dele hoje em dia, mas também como vivência, não é? Portanto, atualizá-lo para que ele possa continuar a ser vivido na contemporaneidade. Desculpa. Portanto, eu vou falar, tendo como base, fundamentalmente, a intervenção nestes 6 monumentos. Portanto, a Torre de Vilar, em cima do lado esquerdo, julgo que me vê um rato, a Igreja de São Médio de Vila Verde, Paço de Dona Loba, Igreja do Mosteiro de Trabanca, Capela Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães, e a Sé Catedral de Beja. E, portanto, será sobre os princípios que estiveram por trás das intervenções que foram levadas a cabo, ou dos projetos, que no caso do Paço de Dona Loba ainda estamos na fase do projeto. Então, monumentos, o que é que nós entendemos por isto? Portanto, a François Chouet dá-nos aqui uma ajuda ao dizer que o monumento solicita e mobiliza pela sua presença física uma memória viva, corporal, orgânica. Portanto, ele existe entre todos os povos. É, de facto, um bem cultural universal, não há dúvidas. É uma referência viva a uma origem, a um fundamento e pertence à categoria da autenticidade. Portanto, ele próprio já pertence a esta categoria. É um dos dispositivos que ancoram o ser humano na sua condição de vida, dotada de fala, que ela institui e constitui. É, portanto, parte integrante de uma antropologia fundamental. É ele que nos diz de onde vimos, não é? Portanto, que nos localiza no território. No território não só espacial, mas também temporalmente. Nos faz perceber de onde é que a gente veio, quem são os nossos antepassados, o que é que eles faziam, etc.
Portanto, acaba por ser uma entidade identificada pelo seu valor e que constitui um suporte de memória. Portanto, ele condiciona a memória, armazena essa memória. Portanto, nele a memória reconhece aspectos relevantes relacionados com atos e pensamentos humanos associados ao curso da história e ainda acessíveis. Portanto, ele passa a integrar a sociedade que historicamente atua nele. Daí que a valorização seja essencial. Ele realmente armazena, não é? Portanto, os nossos antepassados, o que eles fizeram, como foram, de certa forma ficam armazenados no próprio monumento. E, portanto, a sua valorização é sempre importante. E quando olhamos para estes monumentos, eles realmente contam-nos estas histórias, como por exemplo aqui na Torre de Vilar, quando foi encontrada e que estava aqui perdida nesta moita, não é? No meio de mato. A primeira vez que eu fui visitar, não consegui chegar a ele devido à vegetação exuberante. Mas quando olhamos com atenção para as suas pedras, vemos que provavelmente as pessoas que aqui estiveram a trabalhar tinham um conhecimento profundo do ato de construir, bastando olhar para este tímpano e percebendo que ele, embora agora esteja fraturado, isto foi uma peça única e, portanto, não era qualquer um que tinha a capacidade de fazer isto como uma peça única. Ou então estas míselas que se encontram no seu interior, que também nos mostram como é que isto tinha sido vivido e como é que era até os estratos sociais, dado que estas janelas mais trabalhadas estão num ponto mais alto, as menos trabalhadas, e portanto os nobres que aqui viviam numa cota superior e, portanto, e esta distribuição espacial era distinta. Portanto, isto são os modos que depois nos servem para desenvolver os projetos, nestes casos em concreto. E que vemos aqui nos cortes do levantamento desta torre, portanto, os vários estratos, os vários pisos que isto conteve, as portas, esta dúvida, porque normalmente nestas torres senyoriais a porta era sempre no piso superior, nunca no inferior, mas nesta torre existem as duas entradas, uma em cima e a outra em baixo, e portanto os aspectos defensivos já não seriam assim tão importantes, quando ela foi construída no século XIII ou XIV. E portanto, estes indícios, não é, mostram-nos também a história e as vivências que aqui aconteceram. Ou aqui na igreja, na ruína de São Médio de Vila Verde, também as várias fases de construção, que aqui estão marcadas com as várias cores, portanto o século XIX, a sacristia, a origem do século XIII, XIV, mas também algumas intervenções no século XVI, XVII, com a abertura destes arcos de passagem de um lado para o outro. Ou as pinturas murais que aqui aparecem nas paredes de fundeira da capela do século XV. Portanto, elas armazenam estas memórias das várias vivências dos nossos antepassados que por aqui passaram. Ou aqui na igreja do Mosteiro de Travanca, aqui ainda fotografias antigas do início do século XX e como ela chegou até o século XX, portanto este edifício também românico, e que passou, portanto, a história, não é? Estes 600 anos, até chegar ao início do século XX, e como ele chega até nós, com a torre medieval transformada em torre cineira, onde os nobres habitariam, a ponte para um coro que eventualmente aqui existiu, e depois, no meados do século XX, a transformação que também os nossos antepassados fizeram, portanto, e esta limpeza estilística e o devolver este ambiente românico à igreja, e portanto a remoção de todas estas caiações, tetos, etc., de maneira a ele ficar com este aspecto românico, assim como a torre, não é? Portanto, a remover a torre cineira. E a colocação, portanto isto são obras da década de 50, a colocação destas esteiras já de betão para consolidar as coberturas. Ou aqui na Capela Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães, estas várias transformações que ocorreram e que até são um pouco inexplicáveis, mas a exuberância que existia e existe ainda no seu interior, com esta talha dourada, os azulejos,
o próprio órgão do século XVII e a sua forma estranha como isto depois transparece no exterior, com este telhado que é muito mais usual dos países nórdicos do que das nossas latitudes, com estas inclinações. Ou então aqui, nesta construção muito ignota, em Amarante, o Paço de Dona Loba, esta ruína que passa despercebida no meio da vegetação, uma construção monumental, com umas paredes extremamente espessas, com cerca de 2 metros de espessura, mas que é completamente ignota, portanto não conseguimos perceber o que terá aqui acontecido, estando associado que houve uma torre, mas pronto, é uma construção muito pesada, que não se consegue perceber muito bem o que é que aqui teria acontecido, porque não há vãos, etc. Há apenas umas mísulas no interior que denotam a possibilidade de ter havido aqui uns jacos no seu interior para a formação da cobertura. Mas a forma de construção deste arco, estas mísulas, o aparelho, etc., situa-nos, não é? Portanto, esta construção por volta do século XV. Ou então aqui na Catedral de Beja, com uma igreja maneirista, com estes acrescentos todos que aqui existiram à sua volta, não é? Portanto, nas traseiras, uma torre provavelmente mais antiga do que a própria igreja, provavelmente associada a uma igreja anterior, medieval, que aqui terá existido, na proximidade do castelo, e a sucessão de construções que foram sendo feitas ao seu lado. E a Igreja Salão, não é, no seu interior, tipicamente alentejana, com estas nervuras em tentar imitar uma construção gótica. Então, para quem é que nós conservamos estes monumentos? Portanto, o monumento é sempre a soma destes valores, de caráter documental, arquitetónico e de significado. Portanto, são 3 facetas cuja presença conjunta no objeto construído constitui um requisito ineludível para poder aceitar a sua condição monumental. E que, ao mesmo tempo, qualquer intervenção no monumento deve contemplar, assumir e respeitar. Portanto, qualquer coisa que aqui se faça deve ter em conta estes 3 caráteres que normalmente estão associados ao monumento. Devemos também ter presente que ele tem a capacidade de nos contar a história da comunidade e dos que a ela estiveram ligados. Portanto, e isto é fundamental, não é? Ele conta-nos a história daquelas populações que ali estiveram e com ele conviveram e convivem. Agora, nós só intervimos nos monumentos se ainda houver estima por eles. Portanto, nós só somos chamados a intervir quando ainda existe estima, quando as pessoas ainda sentem um carinho, um afeto por ele. E é o que se passou, por exemplo, nesta igreja de São Médio de Vila Verde, que quando aqui chegamos já era uma ruína, coberta de vegetação, mas que, no fundo, na parede fundeira, onde existia e existe a pintura mural, neste pequeno ressalto, ainda se encontravam os cotos das velas e os ramos das flores. Portanto, o que denota que a população, mesmo que o edifício completamente em ruína, ainda tinha um carinho especial por ele. E daí nos terem encomendado e ficarmos encarregues da sua conservação. Primeiro aspecto, então, que nós temos quando partimos para a intervenção é isto: preservar para saber e saber também para preservar. A possibilidade de compreensão da obra constitui a meta mais ambiciosa da conservação. Portanto, nela procura-se conhecer e compreender o monumento, a sua entidade histórica, material, cultural, a sua envolvente física e social e as suas circunstâncias atuais de qualquer tipo. É imprescindível para programar a atuação dele. Portanto, o conhecimento é fundamental para conseguirmos atuar. O conhecimento produzido previamente às intervenções nestes monumentos permitiram compreender a ativa vivencialidade destes monumentos, falando de realidades distintas e distantes, de sucessos e misérias, de linguagens estilísticas, impactos culturais e variados acolhimentos. No fundo, também é esse o papel dos monumentos, é contar-nos essas histórias.
E nós temos que estar atentos para as compreender, como é o caso, por exemplo, desta Torre de Vilar, em Lousada, e este vale agrícola. E, portanto, ela foi aqui colocada exatamente para vigiar toda a atividade agrícola que aqui se desenvolvia ao longo deste extenso vale. E, portanto, qualquer conservação deve permitir a continuidade também deste vale agrícola, porque só com a continuidade do vale agrícola nós conseguimos perceber e compreender o facto de ter havido a construção desta torre, porque sem a qual não tem sentido. Portanto, se isto fosse urbanizado, não tinha sentido. E, portanto, a nossa, por exemplo, intervenção aqui na Torre de Vilar foi tentar salvaguardar esta mancha branca, ou seja, o extenso vale agrícola que ela sempre dominou. Não é? Ela foi construída para servir de domínio a esta extensão de terreno. Então, a primeira intervenção que nós aqui fizemos não foi física, portanto, não foi uma intervenção propriamente dita na torre, mas foi tentar auscultar junto do município de Lousada, perceber que a Torre de Vilar está ali, o terreno afeto à Torre de Vilar era apenas aquele triangular, mas havia este extenso vale agrícola, que está aqui representado a castanho. E esta conurbação urbana, portanto, esta parte urbana que se tentava ocupar, não é? Disseminar pela vale agrícola. E a zona florestal, que ainda remanescia, nas cotas mais altas, não é? Portanto, aqui na envolvente próxima à torre, mas inculto, portanto, eram os terrenos incultos, e aqui na zona, nas comiadas dos montes que ladeiam o vale. Ora, quando nós iniciamos este processo, percebemos que o município pretendia construir uma rua exatamente aqui, a meio do vale. E, portanto, nós achamos que se a rua fosse levada por diante, não tinha qualquer sentido a conservação do monumento, porque isto iria provocar a urbanização do vale e, portanto, estes significados entre a torre e o vale agrícola deixavam de estar presentes. O que nós nos apercebemos é que, em conversas que fomos mantendo com o município, apercebermos que estava prevista a construção de uma escola secundária neste local. E, portanto, o que nós conseguimos, depois de muitas conversas, foi explicar que isto não fazia sentido, que fazia sentido manter-se o vale, e, portanto, a rua deveria ser reduzida apenas a isto. E todo este espaço deveria ser valorizado e transformado num bosque ou num recreio arborizado da escola, o que foi acatado pela comunidade e mais tarde, depois de isto resolvido, então levamos a cabo o projeto para aqui e depois, mais tarde, eles transformaram isto num parque que, entretanto, já se expandiu para aqui, para a zona do P2. O nosso projeto acabou por ser só o caminho, portanto, a chegada ao monumento, o percurso de acesso ao monumento e a arborização, que depois contaminou aqui o parque, não só o mobiliário, mas também a forma como resolvemos esta parte arborizada e que hoje em dia já se expandiu para este lado. Em relação, por exemplo, aqui à Igreja São Mehmed de Vila Verde, foi bastante interessante os estudos que se fizeram sobre a igreja, porque ela também era bastante ignota e, portanto, e com uma equipa multidisciplinar, como sempre existe nestas intervenções, com a parte da estabilidade, das engenharias, da arqueologia, da história, da paisagem, dos paisagistas e da geografia. E neste caso, o que nós descobrimos foi que a igreja, portanto, seria do século XIII, ainda com uma construção muito agarrada ao pré-românico e, portanto, com uma grande separação dos espaços, porque aqui a passagem no arco era muito reduzida, com a escavação que se fizeram conseguimos perceber que a base, a fundação era aqui, portanto, e daria um arco e a passagem da nave para a Capela-Mor muito reduzida, portanto, com um programa pré-românico, que depois foi alargado no século XVII, no Barroco, e, portanto, um
princípio de construção antigo, não é? Muito tradicional, mas depois na parede fundeira descobrimos estas pinturas murais e conseguiu-se perceber quem era o autor. E o autor era só o maior fresquista do século XV no norte de Portugal e que esteve a pintar este grande mosteiro de Pombeiro em Felgueiras. E portanto esta grande lição de história que esta pequena igreja nos conta, não é? Portanto, os seus princípios de construção muito ligados ao passado, mas depois a sua pintura, a sua decoração ligado ao mais sofisticado que existia na altura ou na época em que ela foi pintada. Portanto, estes monumentos são sempre isto, estas lições de história. Ou então aqui que no Paço Dona Loba, que quando se inicia o trabalho de reconhecimento do que é este monumento, e que ainda não está totalmente esclarecido, mas aqui consegue-se ver as tais míselas que seriam um arco e que seria suportaria a sua cobertura, e portanto seria eventualmente um edifício parecido com este, que são edifícios que existem no norte de Espanha, e esta construção poderia ser uma coisa semelhante, de armazenamento e também de algum nobre que aqui viveu, as míselas salientes, mas quando nós estávamos a estudar isto, portanto, o Paço da Loba é este, existiam aqui estas duas casas, e quando se começa a observar estas duas casas, consegue-se perceber que a sua base é muito erudita, com pedra muito aparelhada para o tipo de casa que isto era. E, portanto, com a escavação arqueológica descobrimos a fundação da tal torre medieval que eventualmente aqui existiu e anterior ao próprio Paço da Loba. E, portanto, esta é uma construção de apoio também a esta torre. Portanto, este conhecimento que nós conseguimos adicionar, não é? E desvendar. E, portanto, é sempre muito importante esta fase do conhecimento, nestas intervenções que levamos a cabo nos momentos. E depois também consegui perceber a sua localização e o que era isto. Portanto, um cruzamento, portanto, o Paço da Loba está muito próximo de Amarante, na transição para as montanhas que aqui estão, como Marão, mas também para outras serras que aqui estão e para o próprio Douro. Passa aqui o caminho de Torres, portanto o caminho de Santiago, pelo interior do país, estas várias linhas de água que aqui se cruzam e outros caminhos, nomeadamente até a Estrada Pombalina. Portanto é um cruzamento de caminhos e de linhas de água, portanto de meios de comunicação, e este edifício está exatamente no centro. E portanto isto ajuda-nos depois, mais tarde, como vamos ver, até a própria definição do programa que propusemos para aqui. Portanto, como veem, a localização é esta, próximo da Serra da Aboboreia e do Marão, que fica aqui do lado esquerdo, e a construção passa completamente despercebida, portanto é impossível conseguirem ver, a não ser que eu indique, portanto a construção está aqui neste sítio, no Paço da Loba. E portanto o projeto também tem em conta este aspecto e como nós vamos depois poder destacar o edifício, não é? Na sua paisagem. Ali estão as duas construções onde estaria implantada a torre. Portanto, aqui nesta topografia, portanto, os caminhos e as linhas de água que aqui atravessam. Para além deste conhecimento que nós fazemos prévio às intervenções, também no decorrer da obra é necessário guardar o conhecimento. E, portanto, registar estas pedras tumulares que apareceram na Igreja São Médio de Vila Verde. E, portanto, ter sempre presente as equipas de arqueologia e ir fazendo os registros dos elementos que vão aparecendo, surgindo no decorrer da obra, porque é nessa altura que ela também se revela. Ou então, quando estamos a desmanchar, está muito, por exemplo, aqui as coberturas da Travanca, porque a intervenção consistiu em resolver problemas de infiltração de água que aqui existiam, perceber que havia aqui um problema de despregagem das paredes transversais à nave central, e portanto a forma de resolver isso. Ou na cobertura da Capela Nossa Senhora da Conceição, perceber a inexistência de um freixal fundamental para estabilizar toda esta estrutura de madeira. Ou aqui nas nervuras colocadas no século XX, no início do século XX na Catedral de Beja,
numa atitude neogótica, perceber também os problemas delas, como foram apostas. Portanto, ali estão as abóbadas de tijolo originais, e isto foi uma construção aposta. E, portanto, isto a desligar-se. E como é que se liga, a forma de ligar estes dois elementos, ou a escavação que permitiu também perceber como é que era a base desta catedral. Então, as ruínas, e como veem aqui três, como podem as ruínas ajudar a construir o presente? Elas devolvem-nos o que lhes damos, o que lhes perguntamos desde o presente, transformado, acrescentado com a sua proposta radical. E esta é, no fundo, a sua mensagem de essencialidade. Houve a necessidade de intervir nestas três ruínas, portanto nós aqui nestas duas fizemos projeto e obra, nesta o projeto para já, e portanto o que se fazer, não é? Estas ruínas é sempre uma questão que se coloca, porque não há função associada, há sempre grandes problemas estruturais e há necessidade de incluir um programa. E portanto eu digo como é que se faz isso. Os pressupostos que estiveram na base da sua edificação foram sinteticamente os Calberti e Lecco: a escolha da região e da área onde implementar a construção, a definição da compartimentação, da parede, da cobertura e do vão. Estas operações, que estiveram na base da construção destas edificações, que se transformaram em ruínas, são os valores que elas transportam: o valor simbólico, sentimental e documental. A sua manutenção revela-se crucial. Manutenção que em qualquer edificação deve começar pela construção da cobertura, que segundo Alberti não só protege os habitantes da chuva e do sol abrasador, como também preserva às mil maravilhas todo o edifício. E portanto, nos três, como vamos ver, mas por exemplo aqui na Torre Vilar, a primeira coisa que se fez foi exatamente essa, a cobertura, não é? E depois da cobertura então realizada, fechar para proteger o monumento, para que ele perdure o mais possível no tempo, depois sim, utilizando as mísulas e com sistemas muito simples, utilizando a madeira, fazer os patamares, retomar os patamares e retomar a ideia também daquela entrada de luz e o adarve, que permite que as pessoas, né, fazer um percurso que nos leve até ao cimo da torre, até ao seu adarve, para contemplar aquela paisagem que já vimos anteriormente. Ou então na Igreja de São Médio de Vila Verde, também a sua cobertura, que aqui não fazia sentido que não fosse duas águas. E portanto estudar, por analogia, os monumentos semelhantes, românicos, e perceber como é que eram estas estruturas. Ou aqui no Paço de Dona Louva, também esta construção de madeira, refazer o arco, que possivelmente ali existiu, nas suas mísulas, criando um grande espaço expositivo, um espaço estar, e o outro também de contemplação da paisagem que aqui existe. A intervenção foi feita nestas ruínas com base na observação dos indícios que elas próprias continham, porque nos seus fragmentos ainda se observavam simetrias totais ou parciais, escala e número, organização tipológica, problemas construtivos, significado do ornamento, norma e variação da norma. E, portanto, foi pegar, não é, construir sobre as mísulas que aqui estavam, as estruturas de madeira, por exemplo, na Torre Vilar, para o acesso ao piso, ao último piso. E também construir estes caminhos com as areias que aqui estavam na sua envolvente, apenas solidificando. E aqui vê-se o que vimos há bocado, portanto a nossa intervenção foi apenas esta, e fazer com que isto contaminasse o resto. E portanto estão a ver o parque, entretanto cresceu e agora até já se expandiu para aqui. Ou então em São Mamede de Vila Verde, ver e com desenho repetir estas estruturas, estes revestimentos, etc. Portanto, isso devolver-lhe aqui a função cultural. E arranjar esta envolvente para que estas urbanizações não preencham, portanto, não se cheguem próximo, portanto, resguardar o espaço da própria igreja. Então, os monumentos, relativamente à educação do património arquitetónico, são para os que historicamente os habitam e para os que se emocionam com o seu conhecimento e contemplação. Assim torna-se importante que os usos que se lhes atribuem, especialmente nos monumentos de ruína,
sejam úteis à comunidade, relacionando passado e presente em evidente diálogo. O melhor programa é sempre a restituição do próprio programa do monumento. Neste caso, por exemplo, do Paço da Loba, aqui vê-se uma maquete o que seria eventualmente a torre, mas que portanto, nós não a iríamos construir, apenas está aqui para percebermos as proporções. O que aqui propusemos foi associar ao Paço da Dona Loba, com esta construção, até para tornar visível, um centro que nos permita perceber este território e os vários elementos turísticos e construir um abrigo para os peregrinos que andam aqui não só no caminho de Santiago, como os que visitam as serras, as montanhas envolventes. E, portanto, esta era a imagem da construção para tornar isto visível e da parte superior também conseguir perceber a paisagem. Então chegamos aqui à questão da autenticidade. Portanto, os monumentos, raramente são fruto de um ato único inicial. Se o monumento é a soma dos valores de caráter documental, arquitetónico e significação, a autenticidade não deve referir-se unicamente à materialidade, mas sim ao papel que esta joga na definição daqueles valores essenciais. E, portanto, a questão da materialidade é sempre muito importante, mas é preciso também haver uma atitude crítica, não é? E perceber o que é que está mal, como neste painel, não é? E, portanto, não tentar fazer estas coisas de forma correta e não, quando os azulejos caem, como por exemplo aqui, colocá-los de qualquer forma, portanto, e baralhar completamente o desenho original que aqui esteve presente no revestimento desta parede, na Capela Nossa Senhora da Conceição. Ou consegui compreender que, embora tenham sido feitas lajes na década de 50 para estabilizar, elas próprias acabaram por criar os problemas que há bocado verificamos, de separação das paredes, e, portanto, voltar a remover essa intervenção. E com a intervenção de remoção das lajes, aproveitar para consolidar toda a estrutura, com a introdução de novos elementos, que depois são ocultos. Ou aqui na Capela Nossa Senhora da Conceição, verificar que grande parte dos problemas que ela tem é pela má solução destas coberturas e da construção desenfreada e sem rigor destas construções espúrias, não é? Que depois devem ser removidas, para não criar estes problemas que estão a criar, por exemplo, aqui nos foles do órgão que aqui estão. Ou em Beja, não é? Portanto, perceber que alguns dos materiais já estão mesmo em muito mau estado de conservação e necessitam ser substituídos, como as caixilharias, a remoção destes rebocos, a remoção destas lajes, destes meios pisos, a resolução das coberturas, das águas nestes telhados, porque entretanto foram construídas e também provocam infiltrações. Mesmo nestas novas aquisições e os problemas que elas causam, quando não são feitas de acordo com o que lá está, com a introdução deste órgão, e que colide tanto esteticamente como ao nível da escala com o edifício, as tijoleiras de mármore e as várias construções e os problemas de infiltração de água que devem ser resolvidos para que isto perdure no tempo. Qualquer ação implementada no monumento transforma. Nós adotamos o termo intervenção porque é o que melhor sintetiza estas transformações que se introduzem nos edifícios pré-existentes. Sejam elas ações de proteção, conservação, valorização, reabilitação, restauro ou manutenção do património. Qualquer uma delas é sempre intervenção, qualquer uma delas é sempre transformação. O que temos é que aproveitar essas transformações e o que nós tentamos fazer. Portanto, isto, por exemplo, a cobertura de Travanca, e quando desmontamos essa cobertura, aparecem-nos os problemas, aqui escancarados, das infiltrações de água. E, portanto, são estas subtelhas, aqui neste caso ainda de látex, e os encontros das madeiras. E é no aproveitamento da maioria do material, das madeiras, mas também na sua consolidação e nas pregagens daquelas paredes que há um bocado vimos, que tentamos unir outra vez tudo isto. Portanto, neste caso,
era voltar a formar um sistema em caixa que pudesse tornar isto tudo muito mais sólido e agarrado, todas as paredes, de forma oculta, neste caso. E a introdução de novas subtelhas, não é? Contemporâneas, transpirantes e, portanto, que perduram muito mais no tempo. Então a conservação é sempre uma intervenção que se aplica comumente nos monumentos, porque elas significam o conjunto de atitudes de uma comunidade que contribuem para que o seu património e os seus monumentos perdurem. A conservação é levada a cabo com respeito pelo significado da identidade do património e dos valores que lhe estão associados. É sempre dessa perspectiva. E, portanto, o resultado final é não beliscar esses valores. E, portanto, toda aquela intervenção que vimos, por exemplo, em Travanca, é depois imperceptível. Não é? Portanto, nós não conseguimos perceber que tudo isto está agarrado e tudo isto está a ajudar à consolidação das paredes. E no exterior, aquelas pregagens que se fizeram também passam despercebidas, praticamente. E, portanto, este é o resultado final depois dessa intervenção com a patina que uniformiza também os novos elementos e os elementos antigos. Falar de reabilitação destes edifícios históricos declarados monumentos, a partir de uma cultura de conservação, pode resultar perverso. Porque a reabilitação, ela descreve determinadas ações sobre a edificação histórica encaminhadas para a sua atualização funcional. Portanto, reabilitação é sempre uma atualização funcional. Ora, como ela é uma recuperação funcional de um membro ou de um conjunto e é reconhecida a dificuldade em introduzir novos usos que envolvam atividades complexas regidas por regulamentos complicados, circunstância que pode levar a uma estratégia de desventramento do edifício ou de partes importantes dele, como tantas vezes acontece. Na prioridade da funcionalidade, como finalidade do projeto de reabilitação, sobre a conservação das pré-existências monumentais, reside o perigo da sua aplicação em edifícios que requerem precisamente ter como prioritária a sua conservação. E por isso, reabilitação em monumentos, como estes que eu estou a mostrar, é sempre muito complicado de fazer. Porquê? Por causa disto. É uma recuperação funcional. E isso provoca um grande impacto. E, portanto, nós o que fazemos é mais a conservação do existente. A reabilitação acontece, por vezes, em construções associadas à parte mais significativa, aos monumentos. Como neste caso, nesta casa do pároco, do sacristão, que ladeia a Capela Nossa Senhora da Conceição. E aqui sim nós fizemos uma reabilitação, portanto introduzimos níveis de conforto contemporâneos. No entanto, com os sistemas construtivos tradicionais da própria construção, como os frontais, que aqui ainda são visíveis, que foram novos, o tabique e a estrutura de madeira, que depois, com isolamentos térmicos, neste caso à base de cortiça, conseguimos, portanto, isolar também o edifício termicamente, mas com sistemas construtivos tradicionais, portanto, acabando com rebocos de cal, e cujo resultado foi este final. Portanto, a reabilitação é aqui introduzida, mas modificando por completo e introduzindo níveis de conforto contemporâneos para que ela possa ter outros usos, neste caso ligados à atividade paroquial, de catequeses, etc. Outros eventos. E, portanto, e que no exterior acabou por dar esta imagem, ficar com esta imagem, da construção que ladeia a igreja que aqui está. Então, quando se fala em intervenção do património arquitetónico, temos que pensar nisto. É preciso compatibilizar usos materiais e sistemas construtivos com a manutenção da pré-existência. O diálogo entre passado e modernidade, conservação e criatividade é inevitável. Um certo grau de tensão é ineludível, mas tudo deve ser feito com dignidade. Portanto, aspiramos a uma nova harmonia através das materialidades e programas existentes, no fundo, da presença das histórias que ele contém. Parte-se daquilo que permanece no tempo, da permanência, em vez da transformação. É sempre desses elementos permanentes que nós partimos. E, portanto, por vezes é preciso pensar e ver o que se está a fazer e como é que o edifício é constituído
e tentar pegar nesses sistemas construtivos tradicionais que estão presentes no edifício e com eles levar a cabo as novas construções, os novos elementos que se adicionam. E fazer estes testes, como aqui no caso de São Mamede de Vila Verde, quando se coloca a primeira asna, para que ela se adapte ao edifício. Ou aqui na construção deste telhado da Capela Nossa Senhora da Conceição, e a forma de resolver este espaço exíguo entre as telhas. A utilização de materiais e que fazem os sistemas construtivos tradicionais, isto, por exemplo, normalmente nestas obras, a primeira coisa que se faz é queimar a cal, e de preferência que ela esteja 6, 7, 8, 9 meses a queimar, para que realmente fique plástica, para se fazerem os rebocos e os revestimentos finais. A escolha precisa das areias que se vão utilizar nestes rebocos. Aqui neste caso também técnicas tradicionais, o douramento com o ouro em novos materiais ou novos elementos, como o altar, por exemplo, aqui de São Mamede de Vila Verde. A pedra mármore na Catedral de Beja e a escolha nas pedreiras próximas, a tijoleira artesanal alentejana, porque era já o que lá estava no edifício. Ou a reformulação destas coberturas com o mesmo sistema de asnas e o revestimento também com o fasquio como revestimento final, porque já era assim que o edifício foi construído. Portanto, a reformulação daquele telhado que há bocado vimos, para conseguir controlar a infiltração de águas e fazer estes caleiros mais uniformes. As intervenções realizadas, no entanto, tem que se ter isto presente, necessitaram de delineamento e de construção, de projeto desenhado e sua materialização. Ou seja, é preciso desenhar, como neste caso da Catedral de Beja, em que se substituiu todos os pavimentos e se redefiniu aqui a zona da celebração, e tudo isto foi desenhado com muita precisão, não é? Todo este pavimento, a estereotomia, o altar, a base, cadeiral, cadeiras, etc., o pavimento, portanto, a estereotomia do pavimento da nave central, os próprios bancos, etc. Tudo foi desenhado. Assim como aqui, mesmo os detalhes, não é? A reformulação do telhado destas bases para receber a água, portanto, etc. Tudo isto é novamente redesenhado. Portanto, inovação e citação, pesquisa individual e herança coletiva participam na criação da obra arquitetónica. O projeto é o resultado de dois interlocutores, a palavra do edifício e as palavras da história da arquitetura, o acervo inacabável oferecido pelo tesouro da linguagem arquitetónica. E, portanto, é com base não só no edifício, mas também na história da arquitetura que desenhamos os novos elementos, como aqui o guarda-vento e coro da Catedral de Beja, em madeira, com a sua parte traseira dourada e o interior dourado na folha de ouro. E, portanto, continuamos, depois das obras, a sentir esta estima, como no caso de Beja, antes da inauguração, a população juntar-se para fazer a limpeza deste espaço de celebração, da entrada na Catedral. Autenticidade, e portanto é isto que a gente pretende, a preponderância da autenticidade e da integridade. A autenticidade do elemento ou do monumento, do seu conjunto, não se baseia tanto na originalidade temporal da matéria ou da sua natureza, mas na capacidade de autenticar, portanto, de acreditar como certos os valores do monumento, de documentar os atributos espaciais, mecânicos e formais inerentes aos sistemas construtivos e aos elementos ornamentais originais, ou ainda, às vezes, aos sinais, marcas que a história e as suas vicissitudes deixaram, e de permitir a funcionalidade e a significação estética e emblemática que unem o monumento à coletividade. Verifica-se que a autenticidade não é assim um valor absoluto, e é no papel que o monumento tem para a comunidade, a sua história, que deve ser avaliado o grau de intervenção. A alteração, substituição e valorização de alguns materiais que constituem a materialidade é feita de forma consciente para que se consiga salvaguardar identidade, integridade e autenticidade do monumento ao bem cultural.
E, portanto, quando se faz este desenho, e se desenham, por exemplo, aqui estas escadas para se chegar ao Algarve, na Torre de Vilar, faz com a consciência de que é necessário este desenho, tentamos fazê-lo com base na interpretação do que lá está, mas isto não belisca a autenticidade das pedras que estão ali por trás. E essas sim são as que permanecem. Ou aqui, quando refizemos quase tudo nesta igreja de São Médio de Vila Verde, construímos a igreja com as pedras que lá estavam, tudo isto contribui para a autenticidade deste espaço. E é interessante aqui a igreja de São Médio de Vila Verde, que era um edifício perdido no meio do mato, depois desta intervenção, ela foi classificada como imóvel de interesse público. Ou aqui, quando nós introduzimos esta iluminação, que não faz parte do original, mas é ela que também, com este desenho, permite ver a escultura como o elemento mais importante desta igreja de Travanca. E, portanto, estes jalos que aqui colocamos foram desenhados propositadamente para que estas esculturas ficassem realçadas em todo o monumento. Ou aqui com o arranjo e refazer novamente estes telhados, tanto da nave como estes, para resolver os problemas de infiltração de água que ela teve, acabam por também permitir não beliscar a autenticidade, e permitir a sua perdurabilidade no tempo. Ou até aqui a criação do pavimento de chegada à própria igreja. Então, muito obrigado. Mostro-vos aqui uma maquete que os meus alunos estão a fazer, de Monforte, e nós ainda não temos material suficiente para dedicar aqui uma conferência, mas fica esta abstração do que é a Vila de Monforte.